Olá, natural de Caxias do Sul, filho do seu Flávio e da dona Zenira, casado com a Stephanie. Isso, Stephanie. Pai do Diego, do Felipe e da Bruna. Ele tem um estilo de vida alegre, mas também é muito trabalhador, é muito divertido. Ele é empresário da cidade de São Leopoldo. Hoje teremos uma conversa de peso com Fabiano Chaves, o proprietário, né, da Funny Feelings. Seja bem-vindo ao conversa de peso, Fabiano. Bem-vindo, obrigado, Jair. Obrigado. Uma honra para mim estar aqui, poder dividir um pouco dessa pequena história com vocês. Bom, já a gente vai falar da Funny Feelings, que é um sucesso em São Leopoldo e é algo inovador, diferente. Mas eu gostaria de saber um pouquinho da tua vida pessoal primeiro. Tu és natural de Caxias do Sul. Isso. Faz quanto tempo que tu vieste para São Leopoldo? Faz 23 anos que eu mudei para cá, estou completamente habituado. Caxias eu morei até os 21, aí resolvi vir para cá. Troquei tudo que eu tinha lá. Eu era músico, tinha uma empresa de eventos lá também. Olha só. E vim para cá, me apaixonei, vim para cá. E aqui eu comecei a reconstruir minha vida. Também com a música, né, que eu tenho uma produtora de eventos, sou DJ. Aí a Fanny, minha esposa, ela sempre gostou muito de trabalhos manuais. Ela é para minha cabeça, uma gênia dos doces. Ela consegue desvendar sabores com uma facilidade incrível, reproduzi-los de uma maneira incomum. E é isso. Aí, com o tempo, comecei a fotografar, uns 18 anos mais ou menos. Comecei a fotografar, virou uma paixão e profissão também. E agora, as brincadeiras, que eu sempre gostei muito de trabalhar na cozinha, sempre gostei muito de panela, sempre gostei muito de inventar coisas. Tenho uma herança genética muito boa para isso também. E fome, muita fome. E aí, a brincadeira virou uma profissão, uma outra profissão. Bom, Fabiano, e o casamento com a dona Stephanie já fazem... É Stephanie? Stephanie. Já há quanto tempo casado? A gente está há 23 anos juntos. 23 anos juntos. E dessa união vieram o Diego, o Felipe e a Bruna, isso aí. Oh, maravilha. Os filhos seguem o mesmo ramo, estão em outra profissão? A Bruna fez gastronomia, está se formando agora em RH também. Mas o ramo dela ela quer administrar restaurantes, obviamente a gente vai sequestrar ela para trabalhar com a gente no Funny, com certeza. Mas todos eles tiveram envolvimento direto com o Funny. O Diego, mais velho, ele é projetista, então ele desenhou como seria a estrutura das mesas, balcões, como seria isso no Funny. O Felipe, ele é ilustrador, formado em designer, então ele fez toda a identidade visual da casa. E a Bruna, numa certa época ali, quando ela fazia os cupcakes, antes do Funny ainda, pré-Funny, ela ajudava a Funny, fazia os cupcakes. Nossa, também, né? Muito bom. Já tive o prazer de provar lá. Fabiano, esse estilo que o pessoal olha, até de brincar fora do ar aqui, o Fabiano, estilo roqueiro, barba, tatuagem, o pessoal olha, esse cara é perigoso, é bravo, mas que nada, o apelido dele, ele tá me confidenciando que é Ursinho, que maravilha, como é que é pra ti todo esse estilo aí de cara mal, de roqueiro, mas na verdade é uma pessoa sensacional. Os caras normalmente sonham em ser os caras que mais se destacam, né? Sei lá, eu consegui ter a realização de ser chamado de ursinho, né? Que maravilha. acho que talvez um pouco pela expansividade que eu tenho, acho que o acolhimento que eu tenho às pessoas, talvez um pouco de empatia, então... Mas a identidade do rock and roll está diretamente ligada ao visual, com certeza. Justamente, todo esse estilo visual, enfim, como a barba grande, o estilo de rock, vem daí dessa tua ligação com a música? Com certeza, é DJ até hoje, né? Sim. Ter tido uma produtora lá em Caxias do Sul, enfim. Sim, vem diretamente. Desde a minha infância, eu sempre gostei muito de rock, acompanhei pelo menos para mim, as melhores fases do rock and roll, da década de 60 até agora, então... Tem alguma banda preferida ou alguma? Várias, AC/DC, Queen, The Purple, nossa,
passaria horas aqui falando sobre bandas, que eu gosto muito, mas essa... Vamos fazer um outro para falar da tua atuação como DJ. Mas, bom, Fabiano, e em São Leopoldo, né, tendo essa ligação com a música, enfim, tu acabaste de dizer que você gostou muito de criar na cozinha, gostou muito de cozinhar. Como é que surgiu e como é que foi, como você disse, a pré-fase para chegar no Funny Feelings? Você sozinho em casa, os pratos, era algo familiar e aí que veio se tornar algo profissional? Era absolutamente familiar, mas isso foi bem antes de eu começar a fazer para os amigos. Essa ligação que eu tenho com pão recheado é da infância. Meu pai era radialista na Rádio São Francisco, em Caxias do Sul. Meu colega, então. Isso, exatamente. Trabalhava na Rádio São Francisco e ele chegava às vezes de noite, às vezes um pouco mais tarde e sempre pedia, chegava em casa, me dava um beijo, a gente está com fome, eu disse sempre. Eu me lembro disso, a gente descia, ele sempre tinha pão francês congelado, né? E aí ele abria o pão e o que tinha da sobra do almoço da mãe ia para dentro do pão, e aí era para torradeira. Teve uma época que a gente botava dentro de uma panela com tampa só para aquecer. Então tudo que era restinho de bife milanesa, molho de massa, restinho de... Cara, o que tu imaginar. Feijão com azeite de oliva. Foi aí que nasceu o Darth Vader, que é um pãozinho que a gente serve lá também. Passou o tempo, casei com a Fanny, vim para cá. E aí, eu não sei de onde começou literalmente isso, mas eu também tenho a mania de ter pão congelado. E um dia eu estava com fome. Eu resolvi fazer algumas coisas, peguei um filezinho, um fungo, joguei dentro fiz um molho, joguei dentro de um pão, nossa, a galera enlouqueceu, e aí começou. E aí eu comecei a criar alguns pratos diferentes, convidar amigos, a gente gostou muito de receber pessoas em casa, amigos, familiares, e essa brincadeira acabou tomando uma proporção um pouco mais séria, a gente fazia isso com mais frequência, e criar coisas realmente diferentes. E, cara, deu... Mas a tua profissão nessa época era trabalhar com música, exatamente, eu tinha produtora de eventos ainda e como fotógrafo. Isso era, na verdade, era o que eu mais gostava de fazer quando eu tinha um fim de semana tranquilo, um fim de semana sem trabalho. Então, as coisas vieram acontecendo. A gente tem um prato lá. Você sabe falar, eu sei se eu posso falar aqui, mas agora dane-se. Então, a gente tem um prato chamado... Até porque o nome do prato não é nada ofensivo, né? Nada. Quem for lá no funk vai ver que vai se surpreender, talvez, primeiro, mas são deliciosos. São bem diferentes. Tem um prato chamado Puta Merda. Isso mesmo. E esse nasceu em casa. Nasceu em casa, literalmente. A gente fez um prato para a galera. A gente tem 2 cozinhas em casa, justamente para fazer essa brincadeira. Então, tem uma cozinha separada, uma com porta fechada, um fogãozinho simples ali. E a gente veio com o prato, e o Puta Merda ele impressiona pelo tamanho dele, é a primeira surpresa, e pelo sabor também, é muito bom. Só que ele não tinha nome, então a gente chegou lá e um dos convidados que a gente tava lá olhou e disse, puta merda, cara, literalmente. E um outro, depois que deu a primeira garfada, disse, puta merda, isso aqui é muito bom. Eu disse, olha gente, a gente tem que botar um nome nisso, né? Foi na hora, instantâneo, puta merda, tem que ser puta merda. Então ele ficou... E esse foi o primeiro prato que a gente levou para o Funny, né? E aí depois, assim, o bafo de bode também foi apelidado por um outro amigo. O meia suja foi eu que criei de um resto de uma tortelada que a gente fez em casa. Então sobrou uma moranguinha, sobrou um molho de carne. Eu joguei dentro do pão no outro dia, nasceu meia suja. Botei um cacetinho de pé, assim, um pãozinho francês, e aí eu larguei no micro. E aí ele borbulhou e vazou todo. Então parecia que tinha pisado uma poça de lama, sabe? Então parecia uma meia suja, literalmente. E, então é isso, as brincadeiras vieram Tudo assim. Começou em casa, para hoje ter o Funny. Isso aí. O Funny, justamente, o Funny Feelings, o Funny é da Stephanie. É uma homenagem à Funny. Homenagem à Funny. O nome quem deu foi o Felipe até. Fabiano, em que época, o Funny já tem 2 anos e meio em São Leopoldo, mas em que época, a partir de quando vocês viram, opa, essa brincadeira que vocês faziam em casa pode se tornar algo sério, a gente pode realmente construir, né, ter um local e tornar isso comercial? Uns 8 anos atrás, mais ou menos, nós compramos uma plaquinha que fala em inglês, o café até me mantém ocupado enquanto o vinho não chega, uma coisa assim.
Nós compramos isso com a ideia de um dia fazer abrir o nosso restaurante, nosso café. Mas isso foi realmente uma brincadeira. Eu estava fotografando um casamento em Caxias do Sul, quando a Fanny me liga, dizendo: ó, Fabio, achei um lugar para botar a plaquinha. Eu disse: beleza, vai botar na cozinha, ali do lado da sala, ali onde a gente tinha mesmo. Não, eu achei um lugar para botar a plaquinha. Eu disse: Fanny, eu estou saindo do salão de beleza, indo para a igreja, me fala: Fábio, eu aluguei uma casa. O Fanny nasceu com uma plaquinha, cara, literalmente. A gente não tinha nada, a gente não tinha freezer, não tinha uma cozinha montada, nada. Ela olhou a casa, se apaixonou, alugou no mesmo instante. E aí nasceu o Fanny. Ficamos 7 meses com a loja fechada para fazer a reforma. No local atual? Sim, no local atual. Então ficamos 7 meses com a loja fechada até deixar com a nossa cara. Então não teve planejamento, literalmente. Claro que teve um incentivo dos amigos, familiares: não, vocês têm que fazer isso para fora, vocês têm que fazer isso para as pessoas provarem. Então não teve planejamento. Foi literalmente uma maluquice da Fanny. Maluquice mesmo. Uma excelente doce maluquice. Exatamente, sem dúvida. Na verdade, então, a primeira que teve a ideia do Fanny foi a tua esposa. Foi a Fanny, na verdade. Foi em conjunto, mas ela tomou a iniciativa. Isso, ela tinha uma pequena fábrica de cupcakes. Ela fazia os cupcakes e vendia de Porto Alegre a Novo Hamburgo. Então tinha as meninas que vendiam em lojas para o pessoal que estava trabalhando, funcionários profissionais liberais, vendiam em escritórios e tal. Então, as meninas vendiam tudo, voltavam para lá e assim, só o sonho da Fanny sempre foi ter um lugar para vender os cupcakes, uma store mesmo, né? E aí, desde a minha infância, desde a adolescência, eu sempre quis ter um rock café. Sempre quis ter um lugar diferente, sabe, com um estilo diferente, com uma música com um volume um pouco mais alto. E aí deu esse encontro de coisas, dela achar a casa, a gente tem uma maturidade financeira relativamente boa, nunca é quando a gente vai fazer uma reforma, que foi o susto que eu te falei. Então, aconteceu, cara. O Fanny aconteceu assim de uma explosão de inconsequências. Tá certo. Vamos lá, intervalo, e na volta o Fabiano aí sim vai contar toda a história do Fanny, esses 2 anos e meio em São Leopoldo, que é um sucesso. A garotada, pelo que eu tenho conversado, minha esposa já virou cliente quase VIP, de tanto que vai lá no Fanny. Enfim, o pessoal curte muito. Vamos ao intervalo e já voltamos. Até mais. Am I wrong? Falling in love with you. Tell me, am I wrong? Well, falling in love with you. While your other man was out there cheating at night, stepping all over you. While your other man was out there cheating at night, stepping all over you. Retornando então com o Conversa de Peso de hoje, com o Fabiano Chaves, proprietário do Funny Feelings, sucesso na cidade de São Leopoldo. E como é que eu defino o Funny Feelings, né, Fabiano? Porque não é aquela lancheria que a gente conhece, né, a forma de lancheria, não é um McDonald's, por exemplo, não é um Burger King. Não chega a ser um restaurante, não é né, como os tradicionais restaurantes, não chega a ser um bistrô, talvez seja, acho que tu definiste meio um rock café aí, o mais próximo de uma definição, mas não, olha, em São Leopoldo não conhecia nada parecido. Quando a gente resolveu criar, de fato, o Funny Feelings, a gente tinha muita preocupação em não fazer algo convencional. Então, a gente resolveu fazer coisas que ninguém faz. Ter coisas que ninguém tem. Então, como para nós isso já era tradicional, já era em casa, já era muito comum, então a gente pensou, vamos fazer uma coisa que não tem. Cabe com música diferente, com volume diferente, com a ambientação diferente. A ideia era mexer com os sentidos das pessoas. Paladar, olfato, visão, tato, sabe, das coisas, as pessoas entrarem em contato com a comida ser apresentada de uma maneira diferente. E a gente estava até comentando esses dias entre os colaboradores lá, a Fanny também,
que a gente não tem definição. A gente não é restaurante, não é lancheria, não é bistrô, não é restaurante, não tem uma coisa que se encaixe. Pelos horários que a gente abre, não pode ser um pub, sabe? Não, é uma coisa diferente. Então não tem definição. Eu gostaria muito que algum especialista viesse e dissesse, vocês são isso. Você se enquadra nesse segmento. Mas não tem. E eu gosto de não ter também. E justamente, né, Fabiano, eu, pelo menos a primeira vez que eu entrei no Funny, convidado pela minha esposa, tive essa impressão. O ambiente ele já te remete a algo diferente. Sim. Né? Não é, porque normalmente um restaurante é um ambiente mais clima, né? Um ambiente mais aberto, enfim. O ambiente do Funny, tu entra, parece que sempre está aquele final de tarde, início de noite, assim, né? E muitos quadros, muito lembrando também a questão do rock and roll, a música alta. Tudo isso foi pensado para o pessoal chegar e ter esse impacto positivo, exatamente, né? De dali passar para a questão da alimentação, que propriamente é o negócio do Funny. Mas esse ambiente, como você disse até, teve a questão da decoração, tudo isso foi pensado para o pessoal chegar e se sentir realmente num ambiente diferente, onde vai fazer a sua alimentação. A ideia foi construir algo que as pessoas pudessem, de cara, já sofrer o impacto. Sim. O que também não foi proposital, olha que maluco isso. Toda a decoração e ambientação do Funny, no início, era a decoração da nossa casa. Então, aquilo é a nossa casa. Na verdade, aquilo é a sala da nossa casa. A gente recebe as pessoas. Então, tem uma parte que era meu escritório, tem uma parte que era sala e cozinha, então a gente tirou tudo. Hoje só estão as marcas dos quadros na parede. E quando a gente estava definindo como é que ia ser o Funny, eu conversando com a Funny, eu disse, o que vai ser? Olha, Fanny, a gente não vai ficar num lugar entregue a 12, 14 horas do dia, num ambiente que a gente não se encontra. Tá? O que tu quer dizer com isso? Isso em casa, né? Eu quero dizer que... Vamos levar Ela disse, não, eu disse sim. A gente levou tudo, cara, tudo. Os bonecos, as canecas, tudo que a gente tinha lá. Muita referência da cultura pop, né? Desde quadrinhos, filmes... Tudo foi lá, tudo pro Funny. Tem bonecos, tem carros, rádios, câmeras. Cara, tem de tudo. Eu sou um colecionador, eu gosto de coisas antigas, acho que tem muitas coisas com bastante história, principalmente para mim. Tem um radinho lá de um tio meu que naquele rádio, ele estava no Maracanã em 1950, quando o Brasil perdeu para o Uruguai. Que espetáculo. Então, poxa, eu quero conhecer, porque eu sou um aficionado. Ele estava lá no jogo. Então, isso tem muito valor para mim. Então, são coisas que não têm funcionalidade hoje, não funcionam, tal, mas está ali. Tem esse valor, né, sentimental. Então, a ideia foi fazer o Funny, na verdade, ser a nossa casa. Talvez por isso as pessoas se sintam tão bem recebidas, porque a gente está em casa. Acho que a gente está se sentindo bem ali, isso passa, cara, não adianta. E também, né, Fabiano, não sei se eu tenho uma ideia errada, mas pelo menos é o que eu sinto quando eu vou lá no Funny Feelings, também o ambiente acaba sendo acolhedor, porque não é aquele restaurante ou aquela lancheria macro, grande, enorme. Não, ela talvez até financeiramente fosse interessante ter um lugar maior, mas tu consegue num lugar relativamente reduzido, né, com uma estrutura, até tem uma plaquinha lá com a população, enfim, 43 pessoas, acho sensacional. Enfim, num ambiente relativamente pequeno, mas ser muito acolhedor, e isso é muito legal, né? Esse retorno muito próximo das pessoas, né? Isso acaba fazendo com que a gente conheça histórias também, conheça as pessoas, cara, eu acho que eu sei mais de 400 nomes de clientes que vão lá. E eu gosto disso. E se me colocar isso num salão grande, por exemplo, acho que eu não vou... É muito mais difícil. Isso. Né? Eu sei que as pessoas às vezes sofrem um pouco com isso, por fila de espera, alguma coisa assim. Mas eu acho que está ali dentro, eu acho que a pessoa acaba esquecendo ou sendo super valorizada por estar ali dentro. Porque a gente tem um atendimento diferente, a gente recebe as pessoas de uma maneira diferente, a gente busca ser acolhedor de uma maneira absolutamente natural. Nossos colaboradores, eu tenho uma equipe, aliás, eu tenho duas equipes. A equipe que fica na frente ali, que tem um entendimento sobre as coisas que eu penso em relação a pessoas, respeito sobre pessoas. É incomum achar e poder
fazer com que as pessoas entendam a tua linha de raciocínio. Por outro lado, eu tenho o pessoal da cozinha, cara, que nada aconteceria se não fosse o conjunto dessas duas equipes. Então, e eu tenho gente que... Como é importante valorizar. Nossa, cara. Então, eu ensino as coisas para as pessoas, eu faço os molhos, eu crio, toda semana tem um prato novo, faço questão de ter novidades lá, porque a gente tem uma cozinha muito compacta, então tem que ter essa renovação praticamente semanal. Então, eu ensino as pessoas, cara, e quando eu como o que a minha cozinha faz, eu não sei se sou eu que estou fazendo, se eu que fiz ou se foi outra pessoa, de tão próximo às coisas que eu faço. Eles entendem muito bem como é fazer isso. Justamente, Fabiano, a equipe que trabalha hoje no FANI, tu já conhecia esse pessoal ou foi agregando, né? Foi contratando, entre aspas, esse pessoal? E como é que o pessoal que não conhecia, de repente chegou para trabalhar lá contigo, poxa, eu vou trabalhar aqui, eu vou vender um puta merda, sabe? Não teve esse impacto assim, inicial? Ou hoje, claro, hoje é tranquilo, mas naquele início dessa equipe trabalhando, como é que foi assim para começar esse trabalho? Cara, o primeiro dia as pessoas ficam assim um pouco sem saber o que fazer, o que é natural em qualquer trabalho, normal. A gente entende. No segundo dia começa como se fosse uma diversão. Porque o pessoal acolhe muito bem as pessoas lá que chegam novas no FANI, mas essas fazem parte disso. Acho que o FANI tem essa magia, inclusive, na parte de dentro, entende? Das pessoas estarem ali dentro. O trabalho é duro, o trabalho é realmente muito duro. Dúvida, né? Não para, né? Não para. Então é cansativo, é exaustivo, mas as pessoas fazem isso com alegria. Eu vejo, porque eu acompanho direto, eu vou à cozinha direto, então eu percebo que as pessoas estão ali sorrindo, cara. Que trabalho te proporciona isso hoje, cara? É verdade. Ou é um trabalho que te paga extremamente bem, ou é um trabalho que te deixa extremamente feliz, que eu acho que é o caso do FANI. E eu acho que isso passa para quem está provando alguma coisa do FANI, isso passa diretamente. Esse respeito pelo que tu está fazendo passa para o alimento, sem dúvida alguma. Tu, no primeiro bloco, contou um pouquinho a questão de como surgiram os nomes, que foi algo meio que aleatório, assim, né? O pessoal em casa falando lá do puta merda, o meia suja, enfim. Esses nomes diferentes, essa forma criativa de ser... Em algum momento, quando tu foste criar o cardápio oficial lá do FANI, teve algum receio, você ou a tua esposa, tiveram algum receio que o público não fosse receber bem isso? Ou tivesse uma resistência de alguma forma? No início, o puta merda, como eu te falei, foi o primeiro prato, eu tive bastante resistência por não saber como seria. O FANI muito novo ainda, tinha apenas 4 meses. Sim. Então eu não saberia como seria a repercussão. Mas ele também me serviu como parâmetro para que eu pudesse ser mais ousado ainda. Então, como deu muito certo o lance dos gritos ali o pessoal entrega o lanche, já sabe que está vindo, já sabe quem pediu. Então, alguns ficam com vergonha, outros ficam comemorando. Eu quero um barato, então criou uma identidade para isso. Com o aceite do Puta Merda, me deu a liberdade de trazer os outros pratos que eu já fazia em casa, como o bafo de bode, o meia suja, super galo. Aí veio o sovaco de galo, o Darth Vader. E aí veio todas as brincadeiras, o cardápio completo veio. E aí eu travei, porque eu não tinha mais espaço físico na cozinha. E isso me bloqueou um pouco, porque, peraí, eu não posso fazer mais nada. O pessoal da cozinha não queria mais nada, porque a gente não tem espaço. Então eu tomei a liberdade, melhorei, eu fiz algumas melhorias pela segunda vez já na cozinha, para poder fazer as coisas serem mais rápidas e não perder a qualidade, vir com um tempo mais curto à mesa. Então, isso me deu espaço para criar pratos semanais. Então, hoje a gente brinca com o mundo geek, o mundo nerd, de trazer personagens, heróis, personagens de filmes para gastronomia. Então, eu criei uma série, que não está no cardápio, mas está na parede, é um quadro, tem todo dia, toda semana tem um quadro novo. E cada um deles tem uma ligação com o personagem. Então, por exemplo, o Capitão América. Capitão América, a gente fez dentro de um pãozinho tudo que americano come dentro de um pão. Que legal. Foi um dos maiores sucessos da casa. Então, o Capitão América tem dentro costeletas de porco ao molho barbecue. Nossa. Com... É bem levezinho. Nossa. Com gordinho que nem eu. Então, costeletas com molho barbecue.
bacon, ovo frito e batatas rústicas. Cara, ele é um monstro. Sim. Ele é violentamente grande. Então, um sucesso. Outro é o Super Mario. Eu pensei, na hora, preciso criar alguma coisa de videogames. Aí na hora eu lembrei de Super Mario. Super Mario, na hora me veio cogumelos. Então eu fiz um pão recheado com iscas de filé mignon, ao molho de queijo gorgonzola e cogumelos shimeji. E foi um outro sucesso da casa. Alguns vêm acompanhado de música tema dos jogos, música tema do filme. Então isso acabou caracterizando demais o Funny pela exclusividade de fazer coisas diferentes, cara. Isso para mim foi o grande presente, eu poder brincar com isso. Nas férias agora de verão, passamos 12 dias cozinhando, eu fiz 17 pratos novos que eles vão entrar agora durante o ano. Que espetáculo. Fabiano, o tempo já corre aqui para nós no Conversa de Peso, mas para o pessoal que ainda não conhece, quer ir conhecer, passar um endereço, o telefone, enfim, o contato, para chegar até o Funny Feelings e conhecer o Fabiano, que está lá sempre, né? A Fanny, a equipe toda, enfim, o pessoal que trabalha, e claro, provar os pratos que no nome são diferentes, mas são deliciosos, e eu assino embaixo, né? Então, o Funny Feelings fica na 1º de março, 275, no centro de São Leopoldo, é bem fácil de chegar. Que mais? O horário de terça a sábado. Ou o pessoal que quiser ligar, de repente, para marcar alguma... O pessoal chega a fazer alguma coisa de aniversário, alguma coisa lá, ou ainda não? O pessoal vai, mas como o espaço é pequeno, a gente não consegue receber grandes grupos, né? Então, a nossa maior mesa lá, juntando 2 para 10 pessoas. Claro. Então, a gente tem... Mas grupos pequenos, só, né? Tranquilo. Funciona de terça a sábado, meio-dia às 21h30. O telefone para contato é 3592-5842. 3592? 5842. E convido a todos a conhecer um lugar diferente. Um lugar que vai abraçar vocês de todas as maneiras possíveis. Sem dúvida nenhuma. Fabiano, Jairo, te agradeço pela presença no Conversa de Peso. Uma satisfação te receber aqui, viu? Um prazer todo meu, cara. E parabéns pelo trabalho, pela criação espetacular. Obrigado. Esse foi o Conversa de Peso de hoje, com o Fabiano Chaves, proprietário do Funny Feelings, que é um sucesso na cidade de São Leopoldo. A garotada toda está indo, o jovem e o pessoal... 880. Dos 880, exatamente. Conversa de Peso de hoje fica por aqui e voltamos no próximo programa.